Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a assistir mais uma edição do Roda Viva, programa da TV Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, a última do ano. Afinal de contas, para onde vai o MDB em 2026? Vai apoiar a reeleição de Maísa Assis, já que ela vai assumir em abril? Vai apoiar a candidatura do senador Alan Henrique? Já certo que não vai apoiar a candidatura do Tião Bocalhão, prefeito de Rio Branco. Essas e outras perguntas serão respondidas daqui a pouquinho por ele, professor Dr. João Correia, economista, ex-presidente do partido e, no momento, secretário da Executiva Regional. Para entrevistá-lo mais uma vez, doutor Narciso Mendes, fazendo parte da equipe de debatedores e entrevistadores, doutor Robson Aguiar, hoje, mais uma vez, substituindo o Osmir Lima. Boa noite, doutor João Correia. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, agora num cenário novo, né? Moderno. Posição nova também. Mas eu ficava aí. Ficava aqui, exatamente. Alteração Prazer, tática. Muniz, estar aqui para a gente dizer um pouco quais são os caminhos que o MDB pode trilhar nesse começo de 2026. Legal. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite, Muniz. Boa noite, doutor Robson. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do programa Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira, a última edição do ano. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Você pode aproveitar e me seguir também, @Muniz11. Desde já, em nome de todos da equipe, agradeço. Se você perdeu a abertura, nós estamos aqui a conversar, vamos começar agora para valer a entrevista com o professor doutor João Correia, membro da Executiva Regional do MDB. Doutor Narciso Mendes, o senhor pode fazer a primeira pergunta ao nosso entrevistado, ao nosso convidado? Primeiro, nós aqui não temos o direito de questionar João Correia. João, você é um poço de coerência política no Acre. Obrigado, querido. Não, sinceramente Não, falando. muito obrigado. Muito obrigado. Eu, além de lhe conhecer no MDB, na política interna, o MDB foi o único partido que não se deixou levar e ir comer na gamela do PT, quando o PT mandou 20 anos nesse Estado. A minha pergunta é, e eu falo a quem só chama o PMDB de glorioso, quando é que as glórias do MDB do Acre hão de retornar? Nós estamos lutando por isso, Narciso, há muito tempo. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver que nós fomos poder com Nabor e Flaviano, Cadacho, e aí encerrou a nossa fase governamental do Estado. E em 2002, nós estávamos juntos no MDA, Movimento Democrático Acreano, nome proposto pelo César Messias, porque era uma espécie de referência ao MDB na luta contra a ditadura de então, e o Flaviano novamente foi eleito, depois saiu para o governo e deixou para o SNAR. E Narciso, há algumas coisas que eu não compreendo. Como é que nós ainda estamos vivos? Como é que o MDB, numa estrutura hostil que nós vivenciamos o tempo inteiro, como é que nós ainda conseguimos vibrar, sabe, as paixões
os interesses das populações em todos os municípios. Quer dizer, para você ter uma noção, nós disputamos na última eleição municipal em 4 municípios apenas e obtivemos 111 mil votos, bem pertinho do segundo colocado e do primeiro colocado. E perdendo a eleição do Cruzeiro do Sul por míseros 100 votos. Míseros 100 votos, mesma coisa em Mâncio Lima, enfim. Ou seja, então, nós temos ainda o que dizer. Nós entendemos assim, sem querer nenhuma arrogância, mas nós ainda temos o que dizer, porque a população de nós espera, digamos assim, o mínimo de sensatez, de coerência, de responsabilidade. Por quê? Porque o que eu sou realmente apaixonado é pela democracia. Aprendi isso no MDB, na luta contra a ditadura militar, e espero que nós continuemos com mais longevidade aí que já tivemos. Tivemos uma tentativa de golpe, mas isso já foi superada, por enquanto, pelo menos. Doutor Robson. Boa noite, Muniz. Boa noite, Narciso, João Correia. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, grandes ilustres, mestres da política. João Correia, se eu não me engano, a Jéssica estava com 60%, 70% das intenções de voto em Cruzeiro do Sul e acabou, como disse o doutor Narciso, tendo essa reviravolta. O que faltou de estratégia política naquele momento? Eu não te falo que tenha faltado de estratégia. Talvez nós tenhamos subestimado o poder do nosso adversário principal, o poder da máquina sobre uma sociedade frágil, uma sociedade que não tem ainda complexidade de uma sociedade civil independente. E aí, na verdade, a máquina funcionou com muita eficiência e nos tomaram a eleição. A eleição, na verdade, foi tomada. A de Cruzeiro do Sul. A de Cruzeiro do Sul. Eu acho que é daqui também. Sabe por quê, Narciso? Posso fazer uma provocação? Raciocina no inverso. O prefeito Bocalhão foi vitorioso e pegou 150 milhões de reais do governo federal. 150 milhões de reais a programar. Então, essa eleição foi tomada também do Marcos Alexandre. Essa eleição foi tomada da Leila lá em Brasileia. Eu não tenho a menor dúvida. Então, o que aí sim me causa espécie, doutor, é o seguinte: como é que nós ainda estamos na cena política criana? Isso é uma pergunta que sinceramente, eu não sei. São os cabeça branca, são não sei o quê e tal. Pode ser, eu acho que a democracia tem essas virtudes. Você começa a ouvir vozes díspares, vozes contrárias, outras avaliações, e aí você talvez obtenha com isso um pouco mais de sabedoria ou romper um pouco da ignorância, né? Então, eu acho que o MDB é um pouco isso, e nós agora estamos com um dilema muito grande, porque nas últimas eleições estaduais, gerais, nós perdemos pela primeira vez, depois do Oscar Passos, a representação nacional do partido. Desde 1966, com Oscar Passos, presidente do MDB nacional. E naquela época era só 3 deputados, não era? Era, só 3 deputados. Então, aí, desde o Oscar Passos, nós nunca tínhamos perdido. Perdemos, e é um negócio também delicado, a gente tem que refletir sobre isso. O Roberto Duarte saiu de nós e foi para o Republicano, se elegeu no Republicanos, porque tinha o efeito Flaviano e Jéssica, que eram, digamos assim, favoritos, e então não estimulavam a vinda de outros parceiros. O Barbari, lá no Juruá, Barbari foi filiado pelo Wagner Salles, como candidato a prefeito e tal e tal. O Barbari e o Mazinho Serafim. Então, 3 pessoas... Tem mais aí. Socorro Nery projetou-se no MDB. Projetou-se, exatamente. Lá, sim, a mãe, né? Primeira a mãe da Socorro, exatamente. Dela, então, na verdade, nós queremos... Uma das questões mais delicadas do ponto de vista abstrato que o MDB se coloca é o seguinte: será que nós podemos ter a recuperação dessa representação nacional, agora, digamos assim, compensando a nossa derrota em 2022? Então, é um pouco isso que o MDB vive hoje. Quer dizer, apesar de estarmos longe do poder do Estado há mais de 35 anos... Os candidatos a deputado federal do PMDB, os pretensos candidatos, têm envergadura eleitoral para romper a barreira da legenda? Narciso, esse é um dos pontos principais digamos assim, das nossas reivindicações em relação aos nossos 2 interlocutores. Nós temos alguma coisa, mas que não é suficiente para, por exemplo,
Nós temos o Marcos Alexandre, tá certo? Poderia ser um candidato viabilíssimo a deputado federal, mas há uma coisa que em política você sabe, o que você quer é o que pesa. O que você não quer, você não faz. Porque a política, muitos a entendem de maneira errada. A política acaba com família, acaba com patrimônio, acaba com tudo, tá certo? Por quê? Porque as pessoas têm aquela vontade... Provoca briga entre vizinhos. Entre irmãos. Irmãos. Entre irmãos e tal e tal. Então, o que acontece? Eu acho que é possível que a gente consiga, com muita paciência, e fizemos bem, viu, Márcio Nunes? E esperar um pouco, e dar um tempo, as coisas vão se modificando, de repente, as pedras não estão todas ainda no tabuleiro. O tempo pode beneficiar o MDB? Eu acho que está beneficiando. Se nós tivéssemos tomado uma posição há 8 meses ou há 6 meses, nós teríamos necessariamente errado. Estaria quase que isolado. Isolado. Nós estaríamos isolados. Então, nós tivemos paciência, conversamos republicanamente com forças que nos quiseram, porque você sabe que a Frente Popular não quis conversar conosco. Né? Logo depois da eleição, da campanha do Marcos Alexandre, a gente fez um convite, nós convidamos a doutora Michele, que nos ajudou, o deputado Roberto Duarte, que nos ajudou, enfim, todos o Petecão, que nos auxiliou também, e aí nós convidamos o pessoal da Frente Popular, mas eles não quiseram conversar conosco. Nós respeitamos, tá certo? Nós respeitamos, e aí temos que conversar com quem existe. Não adianta você... Maquiavel dizia uma coisa que eu acho muito bonita, quer dizer, a realidade é como ela é, e não como a desejamos. Exatamente. Tira o desejo da frente da política. A realidade é essa. Então, diante disso, o MDB está se colocando, está conversando longamente com todo mundo, agora com dificuldades, por exemplo. Na nossa própria executiva, tem os torcedores, os participantes, enfim. E aí nós temos que ter pessoas neutras, entre aspas, que possam ter suas preferências individuais, mas que não as exponham. Por exemplo, tem um caso assim, eu vou aqui mandar uma indireta para um querido amigo, que é o seguinte: se você sentar à mesa para fazer o debate, você é obrigado a respeitar o que for decidido na mesa. Porque se for só o que você deseja, você não é merecedor de sentar-se à mesa. Por falar nisso, deputado, o MDB, assim como todo partido grande, embora esteja longe do poder há alguns anos, ele ainda continua muito forte. E nós temos aqui, o senhor sabe disso, vários MDBs. Nós temos o MDB de Rio Branco, que tem suas divisões. Nós temos o MDB do Alto Acre, comandado pelo Ademir Lopes, muito bem comandado. Tínhamos até bem pouco tempo o MDB lá da região de Sena Madureira, que eu não sei quem está comandando agora. Temos também o MDB Tamísio Sá. E fazendo um belo trabalho esse rapaz, hein? Muito bom, desculpa aí. Muito bom. Obrigado aí pela informação. É alguém que parece que está... Nasceu grande, nasceu no ramo. Isso, exatamente, é um destaque. E temos o MDB lá do Juruá. Nesse momento, na sua opinião, o que dificulta mais é esse pensamento diferente desses MDBs ou o MDB contido lá no diretório? Olha, nós vamos viver agora, no próximo ano, um pouco o que nós vivemos quando nós trouxemos o Marcos Alexandre e lutamos para que ele viesse para o MDB. E o Marcos veio para ficar. Tanto é que o Marcos é um candidato a deputado estadual, ele me falou. E você pode escrever, e eu digo isso aqui publicamente, sem nenhuma preocupação. Marcos Alexandre é hoje a semente de um grande político nesse estado. Não tenha dúvida disso. Primeiro, é um cara equilibrado, politicamente sensível. Eu era adversário de Marcos Alexandre, na época que eu militava politicamente, e ele tinha por mim uma cordialidade que até me surpreendia. E, como você bem disse, eu, na eleição próxima passada para prefeito de Rio Branco, há 30 dias das eleições, se me perguntasse quem era o favorito, eu responderia, sem nenhuma sombra de dúvida, que Marcos Alexandre estava eleito. E me surpreendi com aquela reviravolta nos últimos 15 dias das eleições. Perfeito, perfeito. Por isso que eu não subestimo, que as pessoas até riem, mas o Lula elegeu o Bocalhau. Porque eu duvido muito, se a relação fosse inversa, se o nosso candidato
teria obtido 150 dinheirama milhões. que foi- A dinheirama. Então, por exemplo, você tinha vários lugares em que era 8-2, digamos assim. 8 Marcos, 2 Bocalon. Depois que passou o asfalto, dinheiro jogado no balde, aí você inverteu. 8 Bocalon, 2 Marcos. Então, isso responde, ao meu ver, muito por isso. Agora, eu vou ficar, sabe, como uma viúva dizendo isso. Não, isso foi do jogo. Isso foi possível, foi do jogo. Os órgãos de controle não fizeram nada, Muniz. Nada, absolutamente nada. Então, o que acontece? Então, é assim. São esses os termos? Então, vamos continuar jogando. É por isso que nós teremos que conversar longamente, sem assodamento, sem precipitação, com as forças que estão ao nosso alcance. Né? Eu trago, o nobre João Correia, uma fala do Frank Vidal, Frank Vidal. que eu indaguei sobre o fato do MDB aqui estar com o Marcos Alexandre e ter trazido o PT. E aí eu falei, Frank, a população não está entendendo agora que o MDB agora é de esquerda? Ele, Robson, isso é uma narrativa, porque lá em Cruzeiro do Sul, o Zequinha era da esquerda, depois foi para o PP. E era do PCdoB. Era do né? Era do PCdoB. PCdoB, da esquerda, da extrema esquerda. Era do E PCdoB. ele me falou, então, ora, Robson, foi então só uma questão de narrativa e o dinheiro que utilizado na campanha do Bocalão colocaram essa pecha no MDB. É mais ou menos isso, João Correia? Sim, mas aí se tu fosses adversário do MDB, do Marcos Alexandre, franco favorito, tu ias fazer o quê, Robson? Ias fazer a mesma coisa que eles fizeram. Não, isso é esquerda. Por quê? Porque eles sabem que 73 entre 4 acreanos são bolsonaristas. Eles sabem disso. Dentro do MDB, Narciso. É uma coisa impressionante. Aquela velha pecha de autênticos e moderados, lembra? Lá atrás, quando o MDB foi criado, permanece ainda hoje. Então, por exemplo, dentro do MDB, a maioria é de bolsonaristas. Então, o que acontece? Isso que você levantou tem muito a ver, quer dizer, ao Marcos, vai pegar o Marcos? O Marcos é incompetente? Que o Marcos não é um sujeito sensível? Que o Marcos não tem uma liderança enorme, uma capacidade de leitura da realidade muito boa? Que o Marcos é um excelente gestor? Que ele é isso. Você disse que ele é uma promessa da política aqui, não pode esperar. O Marcos acho doutor Thor, vou torcer para que ele seja candidato mesmo, porque é um quadro de qualidade que pode vir para a política criana. Nós precisamos, digamos assim, fertilizar com novos quadros nós que já estamos pendurando a chuteira. Assim. Pelo menos que seja um tempero, né? Exatamente isso. Então, isso que você levantou, sim. É claro que, não, o Marcos é da esquerda. Pô, atrás do discurso antibolsonarista, tá certo? Só que não foi isso que definiu, ao meu ver. Isso não foi o responsável pela derrota do Marcos. O que foi responsável pela derrota do Marcos foram 150 milhões de reais colocados a programar. E aplicado no período eleitoral. Aplicado no período eleitoral, a coisa mais bárbara do ponto de vista eleitoral que eu já vi na política criana. E assim nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Mas voltaremos em instantes. E, claro, esperamos continuar contando com a sua audiência, você da capital e também do interior. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, o último deste ano. Ontem, Rio Branco completou 143 anos, na visão de alguns historiadores, né, professor João Correia? Porque, para outros, Rio Branco foi fundado no dia 13 de julho de 1909. Aí, nesse caso, não seriam 143 anos, seriam 116 anos. Mas o que vale é o que está lá, é o oficial. O senhor conhece muitos historiadores que defendem uma data e outra a data de ontem, né? De 28 de dezembro de 1882. Então, 143 anos, Rio Branco recebeu ontem uma notícia que deixou todos abalados, porque muita gente já está, nesse momento, desabrigada. Hoje, impressionante. Aliás, hoje pela manhã o prefeito assinou um decreto. Quase 200 famílias. Mais, já 364 nesse momento. Já? Caramba. E indiretamente, e amigos, mais de 20 famílias já estão
sendo incomodadas pelas águas ou dos igarapés, que transbordaram com tanta chuva, ou pelas águas do Rio Acre, que na manhã desta segunda-feira já ultrapassou a cota do transbordamento. Situação muito difícil. Aliás, fazia 50 anos que não acontecia isso. Ou seja, 2 alagações em um ano só. Ou seja, a última foi no dia 26 de dezembro de 1975. É verdade. Foi São famosa. as mudanças climáticas, né? Eu acho que sim. Acontece. Legal. Quem estava com a palavra agora, o doutor Robson ou o doutor Narciso? Doutor Narciso, Vamos lá, sempre. então. Ô, João Correia, em 1986, eu chego no Congresso Nacional, um dos momentos mais singulares da nossa história. O velho MDB, Isso. sabiamente, sob o comando do imortal Ulisses Guimarães, Esse é imortal mesmo. imortal, ele conseguiu botar no mesmo balaio ou na mesma cesta todas as correntes políticas que se opunham à ditadura militar. Perfeitamente. Você estava lá. Nesta Você e o eleição, Osmir. João, aí eu vou responsabilizar o PMDB por parte da bagunça que nós estamos vivendo hoje. O PMDB elege 360 deputados federais. O meu partido, o PP, como egrégio da Arena, Da Arena. elegeu apenas 30. Então, o PMDB, na época, tinha votos em qualidade e quantidade para ter escrito sozinho a Constituição brasileira. Mas o caráter democrático do Ulisses Guimarães permitiu que as minorias tivessem voz e vez na Assembleia Nacional Constituinte. Perfeitamente. E ninguém venha me dizer que é porque nele faltava autoridade para impor a sua vontade. Até, João, eu me lembro que naqueles momentos mais efervescentes da Assembleia Nacional Constituinte, quando a gente imaginava que a bagunça tinha tomado de conta do plenário, ele levantava a voz e dizia: acaba e vamos votar. Aí todo mundo caía num silêncio, uma obediência absoluta. Eu pergunto, João, por que é que um homem como Ulisses Guimarães, nas eleições de 1989, concorre à presidência da República, com a carga política e moral que ele detinha, chegou no mísero 7º lugar daquela disputa, tendo ido para o segundo turno Lula e Collor. O PMDB não deveria ter se imposto a sua força política para fazer prevalecer os seus ideais políticos? Não, porque aí ele deixaria de ser o democrata que você acabou de elogiar. Pronto. O MDB teria se auto-agredido se ele fizesse isso. De fato, o que você levantou, o Luiz escolheu o lado amargo dessa garantia democrática. Por exemplo, não, vai você, Sarney, que era o presidente da Arena. Um ano antes. Tá certo? Um ano, não sou eu, não, é você. Por quê? Porque ele sabia que era o máximo que se poderia ter. Então, ele indica o Sarney, tem o governo Sarney, aí tem a inflação brutal, galopante, que só vai ser debelada em 94, né? Quer dizer, então, na verdade, quando o Ulisses sai como candidato, ele era a maior legenda, é um Churchill da vida. Você sabe que o Churchill perdeu a eleição logo depois de vencer a guerra na Inglaterra. Ele perdeu, deixou de ser o premier inglês. Talvez o homem mais importante. Não, para mim é o mais importante do século XX. Do século XX. Ele e o povo russo, que morreram 20 milhões de russos. Então, eu acho que o MDB fez isso. E aí, Narciso, se a gente for estudar isso com minúcias, a gente vai verificar o seguinte: hoje tem um grande amigo do Muniz que está absorvendo todas as luzes e tal, que é o Alexandre de Moraes. E ele foi acusado Você está com ironia comigo. pela Malu Gaspar. Pois muito bem. Mas o Supremo tem
tem também os seus pecados em relação a essa questão. O Supremo impediu, por um ativismo desvairado, que ele não tinha o direito de ter, de impedir uma reforma partidária lá atrás, que teria nos colocado hoje no melhor dos mundos. Exatamente. Tá certo? Concordo. Então, o Congresso fez a sua parte e o Supremo, com arrogância, com prepotência, com ativismo judicial, o Supremo impediu que o país desse esse avanço institucional. Agora, você trouxe o seguinte, o MDB vive hoje em vários, nos partidos que ele abrigou, né? Eu soube até que o Aldo Rebelo agora é candidato a presidente da República, né? João, e sobre Aldo Rebelo tem uma informação a lhe dar. Ele passou 40 anos filiado ao PCdoB. Ao PCdoB, foi deputado federal por 6 mandatos. Presidente da Câmara. E ministro de Estado 4 vezes. E agora ele está criando uma certa envergadura política, quando em 5 anos já mudou de partido 6 vezes. Quer dizer que a coerência que ele manteve durante 40 anos, ele jogou na lata do lixo em proveito do interesse pessoal dele. Perfeito, perfeito. Ainda que eu acho que o Aldo, ele é, a meu ver, muito radical, do meu ponto de vista. Ele tem algumas teses nacionalistas que eu concordo. Também. Tá certo? Que são boas. Ele é um sujeito, ele não é um neófito na política, mas ele vai qualificar o debate. Ele pode qualificar o debate primeiro nas primeiras fases. O Lula, o Bolsonaro, se for, o Sérgio, né? Sérgio Bolsonaro, se for Flávio, Sérgio. Então, eu acho que o Aldo dá uma... Ele não vai ser como aquele padre meio maluco, não tinha um padre aqui? Padre Kelmo. Aquele padre, um folclore. Eu acho que ele vai qualificar bem o debate, sabe? Não, ele é um homem preparado. Agora você tem razão. Ele 40, foi. Tem. Quando eu fui deputado federal, ele era o presidente da Câmara Federal, muito poder. Eu acho que por isso ele teria talvez que vestir o pijama, sabe, Narciso? Era melhor ele vestir o pijama do que ele fazer o que ele vai acabar fazendo. Não, já filiou-se ao Partido Democrata Cristão. PDC. Para ser candidato a presidente da República. Claro, ele não vai passar dos 2% dos votos, mas concordo que o conteúdo político e verbal dele vai convencer alguém. Vai trazer uma série de debates que são necessários colocar hoje para a sociedade brasileira. É o antigo partido do Dr. Robson. Não, o que eu presidi era o PSC, o Social Cristão. E aí, já aproveitando, Muniz e Grande Narciso, PSC. João, eu presidi o PSC, você sabe disso? Sim. Esse aqui é o antigo PDC, né? Em 2022 houve uma aliança do PSC com o MDB por conta das ideologias, que eram bem perfeito, variadas. parecidas, isso. E depois disso eu percebi que o sistema político de agremiação, ele tem ou está numa tendência de acabar com a maioria dos partidos. Tá. Tanto que o PSC foi incorporado ao Podemos, o PT o grande PT fez uma federação com a Rede e com o PSOL. Isso. Né, estão na federação. Uhum. O MDB caminha também para uma federação? O MDB conversou longamente com republicanos, que é da Universal, né? Sim. E o Tarcísio. Mas não foi possível a gente adiantar não é nem federação, é tipo que foi feito com a União Brasil e o PP. Uma fusão. Não, porque eles mantêm a autonomia. Sim. Ambos mantêm a autonomia, mas eles estão, digamos, no mesmo diapasão no esquema do Congresso. Então, eu acho que o MDB perdeu força naturalmente, foi substituído por forças. Acho que esse recrudescimento e esse poderio enorme que a direita passou a ter no Brasil responde um pouco pela murchagem do MDB, em parte responde, mas o MDB vive, é por isso que nós somos, eu, pelo menos, sou absoluto defensor do regime democrático de direito. A democracia, para mim, foi a coisa mais importante, mais civilizada que o MDB conseguiu fazer. Com anistia ampla, geral e restrita, uma série de... mas a anistia era para bandido, para não sei o quê, assaltante de banco. Era para torturador. Toda essa cambada, tá certo, foi anistiada. E aí você passou. O que é diferente
da agora. O MDB saiu de uma ditadura. Para sair de uma ditadura, ele tinha que fazer isso que o Narciso acabou de dizer. Fazer concessões. Juntar todo mundo que era contrário à ditadura e tal, tal. Agora você não pode golpear a democracia, o período mais longevo da história democrática do Brasil, tá certo? Republicano, pelo menos, foi agora, depois da Constituição de 88. Esse aqui estava dizendo para o Márcio Nunes. Narciso e Osmir são 2 signatários da Constituição. Né? Quem eram os teus parceiros da época, Narciso? Eu me lembro de o Roberto Campos, que era o mais ilustre. Sim, intelectual. Só na época, João, Roberto Campos, que é o avô desse que foi presidente do Banco Central do governo Bolsonaro. Isso. Roberto Campos, eu nunca vi um homem com tanta assertividade quando ele, todos os dias que subia na tribuna da Assembleia Nacional Constituinte, ele pegava o anteprojeto e dizia aqui, não vejo aqui o anteprojeto de uma Constituição. Interpreto aqui como uma carta de boas intenções. Sim. O que aconteceu com a nossa Constituição foi que nós aprovamos tantos direitos sem a respectiva correspondência. Nos deveres. É verdade. João, o artigo 6º da nossa Constituição, diz que é direito do cidadão e dever do Estado o emprego, a moradia, a educação, a saúde pública, a segurança pública. Isso. A nossa Constituição não poderia prometer aquilo que não tinha condições de resgatar. Era a tentativa de fazer uma espécie de welfare state. O welfare state era. Europeu, eu acho. E aí também é o seguinte, era aquilo que o Ulisses faz, até de uma maneira um tanto quanto discutível, que ele escreve o preâmbulo, né? Rigorosamente ele não podia ter feito aquilo. A Constituição não poderia ter apresentação. Mas aí quando ele fala que tinha nojo da ditadura e tal, a Constituição foi uma espécie de antídoto contra uma ditadura, porque a ditadura no Brasil, a ditadura militar, ela foi muito mais competente, eu vou botar aqui entre aspas, competente, do que as suas co-irmãs do Cone Sul. Ela tinha alternância de poder, meu amigo. Até porque, João, alternância de poder. Você sabia, os partidos, os países europeus, inclusive, que instituíram democracia depois de regimes ditatoriais, eles escreveram constituições absolutamente inexequíveis. Sim. Porque era uma resposta do bom gênero humano. A despeito do século XVII, Jeff Thomas havia dito que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Os federalistas. E nós hoje ainda estamos arragados com aquilo que o direito é o direito que eu tenho de fazer tudo que eu quiser. Perfeito. Ainda que de respeito ao seu direito. Perfeito. Exatamente. Mas, doutor, é isso, a questão da federação, nós já conversamos, chegamos até muito longe, mas aí se percebeu que era muito complexa isso para essas eleições. Eu não sei se isso será retomado no próximo ano, enfim. Eu acho até que é possível, porque há uma tendência, e eu julgo correta, porque nós não temos 37 ideologias. Pegue as ideologias, pegue o campo conservador, pegue o campo progressista, pegue a direita, pegue a esquerda, do jeito que você quiser. Você não tem 37 embriões, indezes de posições ideológicas, isso não existe. Então, João, você vai ter 4, 5, 6, é o ideal da nossa democracia. Aristóteles, o grande filósofo, sim. Ele dizia... Da política. Ele definia as ideologias como apenas 3. A direita, a esquerda e a do centro. Que ele era centrista, né? A virtude está no meio. A virtude está no meio. Então, o que é que acontece? Nós hoje estamos com
Nós tínhamos o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro. Até o nosso regime comunista aqui implantado com saudosismo da Albânia, da União Soviética, eles dividiam aqui dentro. Sim, É tanto que o PCdoB e o PCB eram adversários ferrenhos. Inimigos ferrenhos. Doutor João Correia, voltando à nossa paróquia. Sim, a nossa paróquia é maravilhosa. Já Que, aliás, a paróquia está sendo castigada pelas águas, né? Tá. Já está bem claro e definido que o maior interesse do governo nesse momento é ter o MDB como um indicador de vice, né? Nesse contexto, a pré-candidatura da Jéssica Salles, lançada semana passada, não pode, de certa forma, prejudicar uma negociação que já está, encontra-se, digo, em estágio bastante avançado? Olha, eu tenho que dizer a você, Muniz, que hoje nós do MDB ainda não temos uma definição para dar. Por exemplo, quando o senador Alan Henrique se filiou aos Republicanos, aí eu tinha feito uma cirurgia, ainda estava em convalescência, eu fui lá prestigiar a filiação dele, e aí eu disse o seguinte, que o MDB estava conversando com Alan Henrique, com os Republicanos, e que também estava conversando com o PP. Rapaz, eu levei uma vaia. Foi, né? Mas foi uma vaia arrumada. Ó. Mas eu até compreendo, porque o que as pessoas estavam esperando lá é que o MDB fosse dizer assim, olha, estou aqui para, em nome do partido, dizer que nós estamos juntos com Alan Henrique. Incondicionalmente. Uma vaia, digamos assim, uma vaia interna. Exato. Não foi linha de fora. Aí eu levei uma vaia danada e tal, mas o fato é o seguinte, como eu disse ainda há pouco para o Márcio Nunes, o fato de nós termos adiado a nossa definição nem foi tática e nem foi estratégia. Foi por falta de enxergar o caminho mais luminoso, mais iluminado, digamos assim. Então, nós acabamos tomando uma posição correta. Por quê? Porque enquanto nós aguardamos e discutindo com as duas forças, que você acha, por exemplo, que pode estar mais para a Maísa, eu acho até que é possível você ter razão. Mas só que ontem esteve mais para o Alan. Acho que o Alan cometeu um erro político crasso. O Alan foi convidado, pageado, quase implorado para ele vir para o MDB como candidato. Tá, mas o erro maior, na sua opinião, foi não ir para o MDB ou ir para os Republicanos? As duas coisas, por quê? Porque eles já tinham Republicanos. O Roberto Duarte, que nasceu no MDB, era o titular dos Republicanos. Então, eles já tinham Republicanos. Quando ele deixa de atender a perspectiva do MDB, ele estreitou a sua própria vida, a sua própria relação. E aí, internamente, isso tem efeitos. Eu não sei se era Nietzsche que dizia, dentre muitas coisas maravilhosas, e também uma série de erros, que toda escolha implica em renúncia. Sim, toda escolha implica em renúncia. Então, isso modifica a correlação interna do partido. Se antes, digamos assim... Já mudou, então, esse pensamento interno? Sim, e ele pode até mudar de novo, você está entendendo, Muniz? Até nós chegarmos, por exemplo, a uma decisão. A nossa dificuldade do MDB é que muitos dos nossos membros da executiva, e aqui me perdoem aqui, meus queridos amigos, alguns são mais torcedores do que analistas, do que embaixadores, tá certo? Porque é preciso que nós tenhamos para o MDB... O que nós queremos? O que o MDB quer? O MDB quer recuperar a sua representação nacional. A Jéssica, ao que me parece, ela foi catapultada como candidata ao Senado. É possível que o PP deseje o Marcos Alexandre como candidato a vice, porque isso turbinaria a perspectiva de Maísa em Rio Branco. Marcos Alexandre disse a mim que não seria, de forma nenhuma, candidato a vice, que ele quer ser candidato a deputado estadual, porque ele tem um projeto próprio que coincide com o projeto do MDB. Porque, já que nós suportamos tanto tempo fora do poder, passamos a existir, por que a gente não pode esperar mais um pouquinho, fazer 3, 4 deputados estaduais... Preparar o time, hein? Fazer 2 deputados federais e tal, e de repente, olha eu de novo na parada.
tá certo? Eu acho que, nesse sentido, eu passei a respeitar o Marcos Alexandre nesse diapasão. Agora, veja bem, ninguém sabe, eu, sinceramente, não posso lhe dizer, Muniz, que vai ser A ou vai ser B, porque eu não sei quais são os pleitos do MDB. Nós queremos o apoio, que você perguntou no início, nós queremos o apoio para compor uma chapa viável para recuperar a nossa representação nacional. Isso é o ponto número 1. E aí o seguinte, isso é possível? O Alain perdeu a oportunidade e nós nem estávamos discutindo isso aqui. Eu já estaria discutindo aqui sobre o programa de governo do Alain, se ele tivesse vindo para o MDB. Mas ele não veio, não adianta também a gente chorar leite derramado. O Alain é um candidato, é um deputado, um parlamentar de alta qualidade, se comunica muito bem. O Alain, ele não é à toa que ele está à frente nas pesquisas, não. Ele tem qualidade. Agora, eu não sei se esse erro crasso que ele cometeu, se não vai lhe custar muito, porque, de repente, ele optou por furar o próprio balão, por se estreitar. Aí ele já tinha o Republicanos, ele ampliaria com o MDB, com os Salles no Juruá, Chicão, etc. e tal, com os Lopes, com a Leila lá em Brasileia, com o Marcos Alexandre aqui, enfim, nós teríamos também o que oferecer, ampliando, digamos assim, mesmo porque o MDB não ia colocar em discussão a ideologização. Eu acho que é um equívoco quem colocar a questão da ideologização esquerda e extrema-direita como porta de entrada. Eu acho que isso é um equívoco. Por quê? Porque a população também se equivoca, ela tem o direito de se equivocar. Você lembra, Narciso, você que gosta de história, quando o Hitler invadiu lá os Sudetos, na Polônia, praticamente criou a Segunda Guerra Mundial, aí o Daladier, premier francês, e o Chamberlain, premier inglês, foram junto com Mussolini lá para Berlim, tá certo? E aí disseram, não, Hitler, tu para agora, tudo bem, tu incorpora os Sudetos e tal, mas tu, para aí. Aí o Churchill disse uma das frases, para mim, mais sábias da história humana. O Churchill disse o seguinte: entre a desonra e a guerra, eles optaram pela desonra e terão a guerra. Quando Chamberlain chegou no aeroporto de Londres, metade de Londres estava esperando, não vamos ter guerra, vamos ter paz. Não, o povo estava errado. Certo estava o Churchill, que disse que vamos vencer os nazistas com sangue, suor e lágrimas. Ele estava certo. Então, nem sempre a população ela responde conforme ela recebe. Então, não estou culpando a população por absolutamente nada. Mas o fato é que eu acho que com a saída do Gladson Cameli, do governo do Estado, do comando do governo do Estado, para sair candidato ao Senado, a natureza política acriana muda redondamente. Por quê? Porque esse Gladson Cameli tem que ser estudado durante muito tempo, viu? Eu também acho. Durante muito tempo, tem que ser décadas para poder entender o carisma que esse rapaz tem. João. Doutor Narciso, o senhor faz um apontamento rapidinho depois do Tá. intervalo, tá bom? Pois Não não. esquece, não. É só sobre isso aí. Mas Nós vamos ao intervalo só comercial. fala agora com água. Né? Mais uma águazinha aqui para o nosso convidado. Já a gente volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, o último do ano. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Estamos aqui a receber o ex-deputado João Correia, ex-presidente do partido, ainda membro da comissão regional, falando sobre a política local, nacional e internacional também, como ele gosta. Antes de passar a palavra ao doutor Narciso, que ele quer fazer um apontamento em relação ao comentário que o senhor fez sobre o governador, eu vou fazer o senhor voltar aos tempos de glória, do glorioso. Quando o doutor Narciso foi deputado federal constituinte, o MDB naquele ano elegeu 5 deputados, na ordem aqui. José Melo foi o mais votado, José Melo. Narciso foi o segundo mais votado,
a Antônia Lúcia, Osmir Lima, que Antônia é o nosso Lúcia ou colega Maria aqui. Lúcia? Maria Lúcia. Maria Antônia Lúcia, desculpa. isso. Maria Lúcia, Geraldo Fleming e Rubem Branchini. Esses foram os constituintes. Isso, né? os 5 do MDB. O PP, que é o PDS, que era Isso. o PDS do Narciso ele, e Alessio Dias, que não Isso. está mais conosco. E ainda o PFL, aliás, o outro do PDS era o Francisco Diógenes, Diógenes. e o Alessio Dias. Eram Já esses se 8. foram 2 aí, né? Já se 3, foram- 4. Para você ter uma ideia, né? Diógenes. Naquela época, o MDB constituinte do Acre, 5 de 8, agora nenhum. Agora nem. Nem. Pela primeira Pela vez primeira também. vez. Em quase 60 anos. Tá Mas certo? aí o senhor citou 4 nomes que poderiam, pelo menos 2. Não, pelo menos, aí né? o fato, nós sabemos, Muniz, 4 que nomes. com o Marcos fora da disputa de federal e a Jéssica Sim. querendo sair candidata ao Senado, e a gente tem que respeitar. Há uma fragilidade nessa chapa. Então, a nossa chapa ela se torna relativamente frágil, sim. Né? E nós queremos compensar isso com as forças com as quais nós vamos nos aliar. Legal. Você está entendendo? Quer dizer, mas aí há uma objeção. Mas esses caras não são MDBistas. Eu digo, e os que eram MDBistas e saíram? São o quê? Não, sabe, quer dizer, há um momento Não do contam mais? Exatamente, há um momento do pragmatismo na relação política. Então, esse é um dos pontos centrais que vai definir um pouco o nosso Sim, trajeto, sim, sim. o nosso caminho. E que eu acho, Muniz, que no começo do ano ele se dará. Porque já está sendo feito todo um trabalho de discussão lá nas bases do partido e tal. Para o MDB realmente é de lascar. Todo mundo se reúne de domingo, e sabe, se reúne mesmo e discute. E nos municípios do interior, os caras discutem mais política que aqui. Estou lhe falando. Verdade. É Doutor impressionante. Narciso, o senhor ia fazer alguma observação em relação ao comentário dele sobre o governador? Fica à vontade. Não, João, eu particularmente saí da política decepcionado com a nossa legislação eleitoral. Você acabou de dizer que no Marcos nós era para ter 5 partidos. Eu acho. Esquerda, direita, extrema direita E centro, exatamente. Eu me miro muito na democracia americana. Que, aliás, passa por momentos difíceis, hein, Narciso? Está passando. Está passando por E outra momentos coisa, difíceis. o Elon Musk, o trilionário, o homem mais rico do mundo, está cismando de criar um terceiro partido. Apesar de ele, no início do mandato de Donald Trump agora, ele parecia mandar mais do que o Trump, hoje são adversários políticos. Então, o que eu acho, João, nós falamos muito em reformas da segurança pública, reforma da econômica. A reforma que esse país precisa e urgentemente é uma reforma político-partidária, com cláusulas de barreira que impeça que, quando se chegar a uma disputa presidencial, na de 89 tinha 23 candidatos a presidente da República. Não tinha cabimento. O Acre mesmo tinha um candidato a presidente da República, o senhor Zami Teixeira. Perfeito. Então, uma democracia séria Não suporta. não comporta esse tipo de Comporta. coisa. Então, ou nós. E às vezes eu me alegro quando vejo a formação dessas coligações, dessas federações, que elas dão a entender que querem reduzir o número de partidos políticos. Mas a redução dos nossos partidos políticos tem que acabar com esta bagunça, porque senão nós caímos na esparrela em que nós nos encontramos. Porque nós não temos hoje no Brasil uma disputa político-partidária. Nós chegamos ao ponto de pretender fazer de 2 sujeitos. E aqui eu trato de sujeito. O senhor Bolsonaro e o senhor Lula de heróis. Infeliz é o partido que precisa de heróis. Você vê, e agora mesmo, nós estamos correndo sério risco de, nas eleições de 2026, nós temos uma disputa entre lulista e bolsonarista novamente. Mas pode ter certeza. Hein? Pode ter certeza. Essa história de que
Pobre o país que precisa de heróis é de um grande dramaturgo alemão, o Brecht. Bertolt Brecht. Narciso, eu acho que é muito isso, e eu lastimo muito. Por exemplo, o Dr. Robson perguntou inicialmente da nossa convivência com a esquerda. Eu vou dizer aqui uma heresia, como diz o Aldemir Lopes, né? Eu sei que o Muniz não vai ficar muito alegre, nem tampouco o Márcio Nunes. Mas eu acho que Dom Molusco, Lula, ele salvou a democracia brasileira. Ele e o Supremo salvaram por quê? Porque havia um golpe em marcha forçada. Por exemplo, não sou só eu, não, é a OEA que está dizendo que isso estava existindo. E aí houve uma coisa ruim para a direita, tá certo? Para o centro-direita, que é o seguinte, ele foi capturado pela extrema-direita. Então, ele tornou-se bolsonarista, porque o problema é o seguinte, o Bolsonaro, ele mostrou que era necessário. Eu particularmente gostei muito quando a direita começou a se organizar, porque passou uma temporada muito grande, o PT mandou 20 anos, você está entendendo, e fez muita tolice, fez muita babaquice na política internacional e tal, e tal. Mas, no entanto, o que tinha para se colocar em 22 era algo delicado. Era você mantém a perspectiva democrática ou você vai golpeá-la. Não tinha outra alternativa. E acho, Narciso, que, de alguma maneira, o Lula pode ser ainda, e o Lula está errado, quando diz que a extrema-direita, nunca mais mandará no país. Ele está enganado. Eu não acho. Totalmente enganado. É o Lula deixar de sair candidato, porque ele não pode mais, ou o Lula morrer, porque já está ficando meio velho, apesar que ele se cuida muito, né? Ele parece que se mira um pouco no Trump, ou o Trump se mira nele. Mas o fato é o seguinte, é que o Lula, saindo da cena, sim, tu sabes que o Lula é muito maior do que o PT. É muito. Então, eu acho que a direita, a extrema-direita, aí eu vou torcer para a direita democrática ganhar essa eleição e não para a extrema-direita ganhar, porque a extrema-direita, ela continua golpeando Narciso. Presta atenção, tá? Não tem nada de religião nisso aqui, mas presta atenção na qualidade dos Sócines. É uma coisa horrorosa. Daquele Zuco lá do... Outro favor, não, desse Lindenberg Farias, a representação nacional está muito ruim, Narciso, e o nosso maior perigo que a democracia brasileira corre hoje é dessa sem-vergonhice brutal da maior roubalheira da história do Brasil, que são essas emendas parlamentares. Isso é uma pouca vergonha. Isso você vai ter uma reprodução, tá certo? Do mesmo Congresso. Quem é que vai disputar com o cara que tem 100 milhões de reais que pode dele capturar 20, 30? Ô, João. Não tem, é desigual. Isso aí é João, uma barbaridade. Isso aí. Falando dessas emendas, enquanto se combatia que no exercício 2025, 50 bilhões dessas roubalheiras estava contida no orçamento da União, a contragosto, o presidente Lula sancionou um orçamento com 61 bilhões dessas mesmas emendas. Quer dizer, então, o presidente da República hoje não é mais o gestor. Não é não. Não é mais o gestor. O presidencialismo de coalizão é coisa do passado. Mas não tem a menor dúvida, a história de que o Lula passa a ter 70%, 75%, isso não existe mais. Isso sumiu do radar da política brasileira. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa questão das emendas, elas tendem, porque elas são anômalas no seguinte sentido. Você tem uma programação de 100 milhões de reais para cada parlamentar, por exemplo, e você não tem responsabilidade nenhuma, não é alguma não, é nenhuma. Você não tem nenhuma responsabilidade pela sua gestão. E aí, se nós tivéssemos órgãos de controle mais competentes, se a Polícia Federal tivesse 3 vezes mais gente, se o CGU e tal, você vai ver que 80% a 90% dessas emendas são fraudes, puras fraudes. Quer dizer, então, para você entrar numa disputa, para você renovar a Câmara Federal, para você renovar o Senado da República, é uma coisa muito complexa. O povo vai ter que ter uma clarividência imensa para poder superar esse rolo compressor das emendas parlamentares. E nenhum centavo das emendas parlamentares
são aplicadas em obras estruturantes. Nada. É obra de interesse do deputado. Das OCIP, das ONGs, ele, da família. É ele comprando o apoio do prefeito. Exatamente, isso. Ou no varejo do Perfeito. próprio eleitor. E agora jogando emendas para outros estados. Você está me entendendo? Rapaz, isso não existe, o que nós estamos vendo. Então, a democracia brasileira, eu acho que ela está correndo riscos estruturais. Sabe? Doutor Robson. Nessa perspectiva, João Correia e professor Narciso, me corrija se eu estiver errado, mas quem sofre na ponta é a agremiação, porque eu ouvi muitas vezes alguns pretensos candidatos no meu antigo partido PC dizendo o seguinte: tem alguém com mandato aí? Ou seja, se eu dissesse que sim naquele momento, eu já perderia um pré-candidato para fazer a minha chapa. E hoje o que eu percebo é que o partido nutre, faz com que se nasça um candidato, ele vence a eleição, mas no próximo pleito, muitos partidos têm que mandá-lo embora para fazer nova chapa. Mas obrigado pela sua observação, porque ela me permite puxar uma brasinha aqui para o nosso glorioso, que é o seguinte: nós não vetamos ninguém. O MDB não veta nenhum candidato a deputado estadual ou a deputado federal. Quer dizer, essa discussão veio e ela é delicadíssima. Sim. Não. Para nós recuperarmos a representação nacional, nós temos que ter amplitude, nós temos que abrir os braços. Ou seja, o MDB, para poder fazer isso, e é isso, Muniz, que pesa muito sobre os ombros da executiva atual, do meu presidente Wagner Salles. Ele vai ter que ter... Ninguém vai ser discriminado por ter mandato. É isso. Todo mundo que quiser vir, nós estamos de braços abertos. O MDB está, por quê? Porque nós somos useiros e vezeiros em sentar em torno de uma mesa, abrir uma discussão com uma pauta, abrir um tempo e cada um falar, o direito à voz e o direito a voto. Então, eu acho que o MDB, com pilantrão, não se cria muito lá. Por quê? Porque vai ter que convencer um monte de gente. Então, mas nós não temos isso. E isso que você levantou tem tudo a ver. Quer dizer, não, eu não posso aqui, porque... Aí você entra limitado, você entra entanguido, sabe? Quando você impede a livre movimentação dos parlamentares. Ô, João, mas de qualquer sorte, o nosso Wagner Salles, pelo menos ele assegura praticamente o PMDB na segunda região mais importante do nosso estado. Não tenha dúvida. E essa filha dele é uma pérola também. Essa menina é um foguete. É um foguete. Sabe? Essa menina é um foguete. O Wagner realmente é isso. O MDB se nutre muito do Vale do Juruá, se nutre muito do Vale do Alto Acre. Com Aldemir Lopes. E agora está com Aldemir Lopes da Silva. Aliás, um cara que foi massacrado, machucado, que coisa horrorosa. Mas isso, sobreviveu, está bem. E agora o MDB de Rio Branco, porque o MDB de Rio Branco tem que ser a metade do MDB do Acre, meu amigo. E nisso, Marcos Alexandre é o presidente da Executiva Municipal de Rio Branco, é o segundo vice-presidente da Executiva Estadual. Quer dizer, todo o campo, os nossos vereadores estão aí discutindo e tal. Nós achamos que não temos grandes problemas para a eleição de 3 ou 4 deputados estaduais. Nossa chapa não está ruim. Eu diria até que ela está boa. Agora, para deputado federal... E o nome de João Correia não aparece nessa chapa, não? Rapaz, o João Correia, falta preparo, como dizem os advogados. Falta preparo para entrar nisso aí, mas eu quero ficar um pouco nos bastidores, Narciso, porque é onde eu posso colaborar mais um pouco. Se a gente obtiver êxito nessa próxima empreitada... Escute, mas a sua votação, sem recurso nenhum, para o Senado... 15 mil reais eu gastei. 118 mil. Não pode ser abandonado assim. Não, tranquilo, mas aí isso vai ter tempo para isso, né? Tu percebeu que um caboclo ele não envelhece com facilidade, não, bicho. É verdade. Então, na verdade, é isso. O MDB está na área, estamos discutindo, temos tido boa receptividade e vou pedir a todos os deuses de todas as religiões que nos iluminem para que nós ofereçamos ao Acre uma oportunidade de uma escolha mais correta, porque a gente também precisa avançar. Ô, João, o Acre precisa avançar muito. Eu comporia à distância uma chapa de deputado federal do PMDB
que asseguraria, no mínimo, ouro, 2 eleições. Mas, infelizmente, aí vem as opções. Por exemplo, esse Marcos Alexandre, candidato a deputado federal, ele sozinho fazia legenda, mano. Hein? Ajudado com a Jéssica Salles, com a ex-prefeita de Brasileia. Filho do Flaviano. O filho do Flaviano. Não esqueça, o filho do amigão do Muniz. Obrigado por ter dado espaço para a nossa pérola, viu? Pra quem? Bacana, pro Leonardo. E tem uma coisa, ele está Cara, larga- desarmado. Cara, larga Toronto, bem de vida, bem entrosado, engenheiro, com o irmão, então, mas a política é um negócio fundamental. Vem para cá para defender o legado do pai. E ele me disse isso, que eu só sou candidato para envivecer o legado do meu pai. Exatamente. Agora, Narciso, não adianta você tentar forçar um candidato a ser o que ele não quer, porque a política é uma ação de risco muito elevado. Narciso, sinceramente, pense nisso hoje. As famílias que já foram destruídas, destroçadas, irmãos contra irmã, marido contra mulher, então, é um negócio horroroso, patrimônios que são dissipados, e há uma má vontade da sociedade em relação aos políticos muito grande, muito injusta. Para eles, todo mundo é ladrão, todo mundo é safado. Ô, João. E há uma correlação direta entre João, este cara e o eleitor. Vou ler, eu acho que deve ter lido um livro denominado Assassinato de Reputação. Sim, é do filho. Romeu Tuma. Do Romeu Tuma. A política no Brasil, ela ficou transformada. Ninguém mais discute. Eu quero ser prefeito porque eu tenho Programas, esse aqui. isso. Não. Eu quero ser prefeito porque o meu adversário é ladrão. Aí também a resposta do adversário é a mesma. É claro, não tem Eu dúvida. quero ser prefeito, ou governador, ou deputado, para evitar que este ladrão, que é meu adversário, se eleja. Você viu, Narciso, isso que você está levantando? Recentemente, a direita ganhou no Chile, né? E você viu o comportamento do perdedor, da esquerda? Da mulher. Que coisa belíssima, né? Civilizada. Foi lá À noite na casa. cumprimentar o cara, tá? Você está entendendo? Então a política também tem isso, a democracia tem isso. Eu acho que eles estão à frente de nós, do Brasil. Muito. E olha que ela é filiada ao Partido Comunista Chileno. Perfeitamente. E o comportamento dela, ela prestigiou como se a vitória fosse dela, sim, porque era da democracia. E vamos agora também encher a bola de uma pessoa de direita. Essa Meloni, que era da Itália, que era tida como uma doida e tal, extremista, ela está se comportando, sim, sabe, regiamente como uma democrata, sabe? Estamos chegando ao final do programa, doutor Robson. Já, Muniz? Já. Tudo que é bom dura pouco. Doutor Robson, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí por ter substituído aí à altura o titular, o Osmir Lima. Grande Osmir Lima, sempre titular. Suas considerações. Para mim é uma honra estar aqui contigo, Muniz, professor Narciso, professor João Corrêa. Quero só fazer a última pergunta, professor João. Eu estava na mesa lá do MDB, na mesa azul, quando eu ouvi e vi o Wagner Salles dizendo: eu tirei a Jéssica Salles de pré-candidata ao Senado e coloquei para deputado federal, achando que teria resolvido um problema, criei outro. Aquela situação foi pontual ou está servindo como um mandamento para o MDB? Totalmente pontual. Isso que eu disse a vocês, que nós temos a humildade de reconhecer que nós ficamos perdidos como cachorro caído de caminhão de mudança quando nós perdemos a representação nacional com a morte do Flaviano. Isso é verdade, não estou... Então, até encontrar os nossos varadouros, sabe, os nossos rumos, isso demorou muito. Então, isso... O que você já teve de cogitação, as coisas mais malucas, por exemplo, para você ter um assentamento hoje, por exemplo, o Marcos é um candidato a deputado estadual. Marcos Alexandre se incorporou ao MDB, calçou a mão do MDB como uma luva. Foi. Como uma luva. Se sente bem, ele com a família dele todinha, a mãe dele, que é uma guerreira e tal. Então, aí o que acontece? Jéssica já foi cogitada para tudo, até chegou a ser cogitada para governo. Até isso já aconteceu. Não, mas não. Eu acho que ela tende realmente uma perspectiva de Senado, dependendo de um cenário que pode se alterar a qualquer momento, você sabe muito bem do que eu estou falando,
com a vinda do Gladys como candidato, praticamente a gente considera que apenas uma vaga vai estar em disputa. E essa vaga vai ser briga de foice no escuro, tá certo? Então, ela pode ser isso. Nós estamos querendo suprir a bancada federal com a nossa aliança. Nós queremos ser leais, nós queremos ser fiéis, mas leais é melhor, né? Nós queremos ser leais aos nossos parceiros, porque o MDB não entra pela metade nessa história. Se a gente vai fazer uma conversa que vai incluir todo mundo, vai incluir os municípios e tal, nós vamos querer monitorar, cobrar, não monitorar com autoritarismo para perseguir, não. Mas nós vamos querer entregar o nosso compromisso. Ô, João, isso é algo fundamental para nós. Você observa que dentro do PMDB há possibilidade de se chegar a um denominador comum? Acho. Eu acho que é o que vai acontecer. Porque quando chegar na hora da onça beber água mesmo, nós vamos ver, bom, quem daqui aceita, acata o que aqui for decidido. Porque quem não aceitar, por favor, se levante. Essa decisão, pelo que você vai dizer, se levante. Antes do carnaval? Vai ser antes do carnaval, depois? Vai ser antes. Antes, né? Vai, porque senão a gente começa a claro, perder o time. Isso, sabe? Doutor Narciso Mendes. Não, eu quero novamente dizer ao João Correia que a nossa confiança mútua surgiu quando, inesperadamente, eu, você, Alessio Dias, tenho a honra, nunca me esqueço Alessio disso. Dias, Rosmi Lima, César Messias. Criamos o impossível. Era enfrentar o... Pensa no MDA, juntando Era enfrentar... as forças só mais rivais que você podia imaginar. Era enfrentar o mandarinato. Do vianismo. Do vianismo. Mano, você sabia que o PT nunca foi forte no Acre? O vianismo Sim, foi. os vianos, sim. O vianismo. E nós, feito um bando de cego perdido no deserto, fizemos a prefeitura de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Serra Madureira. Madureira mole? Ali foi mais de 80% dos... Nas barbas. Nas barbas deles, Exatamente, Narciso, isso tem que ser escrito. E eu, às vezes, eu lastimo. Eu posso manifestar, assim, um desagrado? Pode. Eu tenho um menino de 10 anos que eu quero muito bem, né? Amo muito. E ele me fez uma pergunta um dia desses que eu fiquei assim, um pouco triste com o nosso ensino. Pai, por que Rio Branco tem o nome de Rio Branco? É por causa do rio que tem a água assim misturada com barro? Está na 5ª série. Os professores não ensinam o Barão de Rio Branco. É verdade. Os professores não ensinam Plácido de Castro. Os professores não ensinam que o Acre foi uma luta anti-imperialista que a Bolívia tinha contratado lá com o Bolivian Syndicate. Rapaz, como é que o Acre está perdendo, sabe, isso por conta de um certo identitarismo esquerdista. Isso é um negócio muito ruim. Complicado. Muito ruim. Não, o Plácido foi um seringalista. Ele devia ser o quê? Ele, ainda bem que ele era agrimensor, engenheiro agrimensor, né? Quer dizer, ele ia ser o quê? Ou seringueiro ou seringalista. Tinha outra alternativa, Narciso? Não. Legal. Enfim. Mas, doutor João Correia, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista, pela forma... A última do clara e ano, né? objetiva. Não é? A última do ano. Agora só tenho que desejar ao povo de Rio Branco um pouco de sorte que a gente precisa também ter, né? Esse negócio de mudança climática, eu acho que há alguns exageros, viu, Muniz? Eu acho isso. Mas eu não nego. Sim. A ação humana... Não podemos. Nós não podemos negar. Isso é um absurdo se negar. Mas o fato é que essas águas chegaram cedo demais e elas podem ser uma grande enchente, e a gente sabe do sofrimento que significa uma grande enchente no Acre. Eu espero que a Prefeitura de Rio Branco, que a Defesa Civil, que o governo do Estado, que as entidades, as igrejas, que a sociedade civil se organize previamente para minorar, diminuir esse sofrimento, que também é previsível, é mais do que previsível. Todos os anos quase que ele vai acontecer. Mas ele vem, machuca, magoa, e o povo acreano merece um ano novo cheio de alegria, cheio de prosperidade, cheio de animação, cheio, sabe? Que venda a alegria e a exercite.
Feliz ano novo para o senhor e a... Obrigado, Luiz, a todos Todo o os MDB. telespectadores Ok? aqui. Grande abraço, querido. Rapaz, e você saiu isso muito bem. Aqui representando o Osmi. Olha, o Osmi é um dos homens mais sábios. Leitores. Verdade. O Osmi Narciso. Narciso é um leitor, rapaz. Respeita leitor. Respeita quem lê. Respeita quem lê e sabe o que lê. É verdade. Sucesso, foi um prazer. Grande abraço, querido. Muito obrigado a você também pela audiência. Boa noite. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Até o próximo ano, se Deus quiser. Valeu.